mídia, querendo ou não, parou de falar um pouquinho, mas o confronto mais sangrento desde a Segunda Guerra Mundial em solo europeu entre Rússia e Ucrânia continua ocorrendo. Vamos contar agora um pouquinho, então, como está o estado atual das coisas e o que esperar daqui para frente. Atualmente chegou o inverno e com isso fica mais difícil fazer grandes movimentações, né? Avançar blindados, tentar tomar territórios e tudo mais, já que as condições não favorecem, muita chuva, muita lama, né? O que dificulta transporte de pessoas e de veículos. Com isso, temos atualmente uma batalha puramente de artilharia, mísseis e bombas sendo jogados de lado a lado, uma estratégia apenas de tentar atingir bases inimigas, mesmo que não seja frutífero em retomar territórios, né, ou no caso russo, de avançar territórios. O confronto continua muito sangrento, né? As últimas estimativas falam de mais de 100 mil baixas de cada lado, e não tem perspectiva nenhuma de negociação, e muito menos de acabar. Para a Rússia, 3 tópicos são importantes. A primeira delas continua sendo a tentativa de botar pressão no governo de Belarus, né, e do seu ditador Alexander Lukashenko. Né? Belarus faz fronteira com a Ucrânia pelo norte, e botar mais um fronte ali aumentaria a pressão sobre o exército de Kiev, o que ajudaria bastante a aliviar os outros lados russos, né? A gente viu as derrotas recentemente. O problema é que o Lukashenko sabe que a população de Belarus não deseja entrar na guerra e isso poderia até ser seu fim. Só que, por outro lado da moeda, Belarus é um país bastante sancionado também pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Isso faz com que ele não tenha outra alternativa, já que depende exclusivamente de Moscou. É uma jogada geopolítica bastante importante de se analisar. Outro tópico importante é que a Rússia, você lembra, ela mobilizou mais de 350 mil novas pessoas, né? E apesar de eles falam em cerca de 60 e 70 mil já estarem na ativa, grande parte ainda se encontra em treinamento. Então a Rússia precisa de tempo. E o inverno vem em boa hora justamente por causa disso. A Rússia continua treinando essas tropas e alguns ucranianos e alguns generais já falam que provavelmente eles vão tentar invadir novamente a Ucrânia pelo norte para tentar novamente atacar a capital Kiev. E isso faria com que, assim como a entrada de Belarus, sobrecarregaria o exército ucraniano e com forças renovadas, né, recrutas novos, a Rússia pode tentar aí, obter novos ganhos. E o terceiro tópico, um dos mais importantes, é que a Rússia continua apostando no tempo, né? Por mais que a Europa consiga fazer acordos com outros países do gás, né, da energia e tudo mais, a Europa ainda sente a fadiga da guerra, tanto humanitária, quanto militar, quanto de relações diplomáticas. Não é fácil para o continente absorver isso tudo, né? Os Estados Unidos, querendo ou não, está um pouco longe e tem uma indústria bélica muito grande. Então, o Putin sabe que ele não vai ganhar essa guerra e só através de negociações ele pode obter algum ganho factível, né, reconhecido por outros países. Então o tempo e a fratura aos poucos da Europa continua sendo um fator primordial nesse confronto. As perspectivas para a Ucrânia já não mudaram tanto, né? O país ainda precisa fazer lobby para conseguir mais armas, conseguir mais armamentos. Eu falei, né, que o país não tem mais capacidade de produzir nada, né? O país, querendo ou não, está destruído. Ele depende da ajuda de fora. E alguns republicanos nos Estados Unidos passaram a questionar os valores que estão sendo dados para o governo de Kiev e eles conseguiram, através até de uma visita histórica do Zelensky a Washington, conseguiu 50 bilhões, né, para o próximo ano de ajuda militar, mas os Estados Unidos ainda são reticentes a mandarem armamentos mais modernos e de mais alcance, né, com medo, né, do escalado do conflito e tudo mais. A Ucrânia continua tendo que bater nessa tecla através de mais blindados, mais armas, mais modernidade e, claro, sistemas de defesa aérea, já que a gente está vendo um dos maiores fatores que está destruindo a Ucrânia é os ataques russos à infraestrutura energética do país, principalmente agora no inverno, né, que está fazendo muito frio e as pessoas não estão tendo como se aquecer direito. Outro fator que é importante para o governo de Kiev é manter a resiliência da população. Assim como os países têm fadigas, imagina você que vive diariamente o confronto. Às vezes, outras forças do país podem começar a cogitar negociações para, enfim, ter a paz. Então o governo tem que continuar mantendo forte a propaganda, a resiliência do povo ucraniano, né? Continua inabalável, né? A gente não está vendo uma fraqueza e tudo mais, mas é difícil manter isso ao longo do tempo, né? E vai ser bastante importante manter essa força, até porque os ataques russos, né, eles têm alvos civis, né? As infraestruturas energéticas atingem os civis, não os militares. E é claro que isso é uma jogada para justamente tentar quebrar essa resistência do povo ucraniano, que até agora parece que não, mas ao longo do tempo o governo vai ter que mobilizar essas pessoas, né, psicologicamente mesmo, que eu digo. E o terceiro motivo é continuar a obter ganhos. A Ucrânia não pode ficar parada. Quanto mais ela fica parada, mais a Rússia consegue se entrincheirar no terreno, mais a Rússia
consegue consolidar seu poder no terreno e as pessoas, querendo ou não, vão seguir suas vidas. Então a Ucrânia não pode deixar de obter ganhos, né? É importante para os Estados Unidos que a Ucrânia obtenha ganhos, para não parecer que o armamento está indo lá em vão e aí seja questionado o governo americano internamente. Então a Ucrânia precisa de ganhos. Conseguiu, né? A gente viu ao longo desses 10 meses que a Rússia chegou a tomar quase 25% do território ucraniano, a Ucrânia recuperou bastante, recuperou a importante cidade de Kherson no sul, né? Bastante interligada, né, ao que os russos agora dizem ser seu. A Rússia não conseguiu dominar o Donbas, pelo contrário, saiu de Kharkiv, dominava Lugansk, a Ucrânia conseguiu retomar um pequeno trecho, a batalha em Donetsk continua muito feroz, então a Ucrânia precisa de ganhos. Ela não pode perder terreno e ter suas forças defensivas quebradas. Ela precisa de ganhos para dar satisfações, não só para a sua própria população, de que há uma guerra, há um desastre, mas estamos ganhando, como para os Estados Unidos e Europa, para mostrar que continue o apoio, porque aqui a gente consegue. Então é isso, galera. O Vladimir Putin andou falando que não tem jeito, que tem que haver negociações, que os Estados Unidos e a Ucrânia não querem e tudo mais, mas as negociações, elas no momento são bastante difíceis. A Ucrânia não pode ceder seu território, porque seria uma derrota e uma quebra do país. Como a Rússia também não pode agora admitir nenhum tipo de derrota, já que seria o fim do governo, que seria um desastre militar, humanitário dentro da Rússia, aumentaria os questionamentos e tudo mais. Então é um confronto que ainda deve pernoitar e muito tempo, tá certo? Se gostou, compartilha, curte, valeu e esperamos uma resolução, né? Não queremos ver tantos desastres assim. É uma guerra bastante difícil, muito atrito e muita violência, tá certo? Valeu e até a próxima.